Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te exigias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levarás para onde tu não queres ir. Aleluia. Querido, a gente bem conhece um pouco da história do discípulo, um pouco da história de Jesus e de alguns personagens da Bíblia. A gente vê que, como numa igreja ou como numa escola, um grupo de pessoas tem várias personalidades. A gente vê que tinha isso no meio do discípulo. Pedro, a gente sabe que ele era aquele mais tipo sanguíneo. Tinha João, que era aquele mais amoroso. Entre 12 discípulos havia 4 que de certa forma se destacou por coisas diferentes. Como eu disse, Pedro por ser mais impulsivo, João por ser aquele mais próximo de Jesus, mais amoroso, aquele mais simples. E Judas ficou conhecido pela traição. Tomé ficou conhecido pela sua incredulidade. A gente vê que na escola tem aquele grupo que senta na frente, que senta no meio, que senta no fundo. Eu sempre gostava de sentar na terceira cadeira. Tem aqueles que não estão nem aí para nada, mas tem aqueles que prestam atenção. E eu era daquele que prestava atenção, não bagunçava, mas dava altas risadas, que fazia baderna lá no fundo. Coisas saudias. E a gente vê que tudo que Deus faz, Ele prepara sempre o terreno primeiro. E é tudo isso também que nós devemos fazer. Antes de fazer alguma coisa, a gente tem que preparar o terreno. Antes de você plantar, você tem que preparar a terra. Antes de você procurar um trabalho, você faz o quê? Faz currículo. Antes de você começar a pregar, estuda a mensagem. Antes de começar a louvar, ensaia os louvores. Isso se chama preparar o terreno. Deus, ele tinha dito que ele ia enviar o filho dele a essa terra. E eu fico pensando na incumbência de Jesus, na glória dele, com o Pai dele, no lugar santo, perfeito, ter que descer a essa terra para cumprir um propósito. Mas antes de Jesus vir, o que teve que acontecer? Alguém teve que vir preparar o terreno, preparar o caminho. Isaías tinha profetizado a respeito dele e ele ficou conhecido e era conhecido como a voz que clama no deserto. João o Batista. E a gente vê que Deus, ele escolhe uma mulher na flor da idade para que Jesus visse. Mas interessante que ele escolhe uma mulher, já ao contrário, na idade avançada, que não tinha como dar luz, para vir aquele precursor que ia preparar o caminho para Jesus Cristo. E a palavra diz que quando Maria, grávida de Jesus, vai encontrar com Jezabel, grávida de João Batista, a criança pula porque o Espírito testifica. E esse mesmo Espírito, quando João Batista já está adulto, segundo Leonardo Ribeiro, ele vai dizer que João Batista ficou cerca de 20 anos no deserto, sendo preparado para um ministério de vida que durou apenas 6 meses. Você pensa um homem que ficou 20 anos, muita parte do anonimato, mas Deus preparando ele, capacitando para algo grande. E durante aqueles 20 anos ele ser usado só 6 meses em arrancar, degolar sua cabeça na prisão. Mas a gente vê, queridos, que quando ele está no Jordão batizando pessoas, ele vai dizer que quando surge no meio da multidão, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se a gente for ver aqui, a gente vê que esse não tinha aquele contato, aquela proximidade. Eu nem sei se depois daquele tempo da gravidez, se eles se viram outra vez, mas uma coisa é, aquele mesmo Espírito, quando ele estava na barriga da mãe, que testificou, é o mesmo Espírito que testifica quando ele está grande agora. Esse aí é o Cordeiro que tira pecado. Se a gente for ver no Velho Testamento, havia o sacrifício do Cordeiro, que era para tirar pecado do povo, da multidão. E João está com esse aí é o Cordeiro, e esse aí é que vai morrer no nosso lugar, no seu lugar, para a remissão do nosso pecado. Aleluia! E a palavra fala que João, ele tinha uns discípulos que andavam com ele, e fala que quando ele ouve João falando isso, ele fala: Rabi, que quer dizer mestre Jesus, onde é que o senhor mora? Ele fala: vem, sério, vai para cá de Jesus, passa um tempo na nossa. E a gente vê que depois que João Batista, ele vai ser preso, porque ele fala para Herodes: olha, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E eu sempre digo, às vezes não é fácil viver para Deus, fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque tem incumbências que para nós, de certa forma, é muito grande de fazer, mas ela tem que ser feita. Você pensa um homem que era tido como o maior profeta, mas a gente vai ver a forma que ele andava, era a forma simples, humilde, se vestia de pele de animais, comia mel silvestre.
Aí chega para o rei e fala: olha, você está errado. Isso aí não é certo, isso aí não é lícito. Deus não se agrada disso. Chegar para um dos grandes maiorais e falar na cara dele. Falou: é por causa que você vai ser preso. E a gente vem com essa história que João é degolado dentro da prisão, tem a sua cabeça arrancada e servida numa bandeja. E agora a palavra fala que toda ovelha ela necessita de ter um pastor. Toda ovelha ela necessita de ter aquele que guarda. A gente viu o exemplo de Davi falando da ovelha, o animal, que ele guardava a ovelha, mas quando viu um leão, quando viu um urso, ele defendia, ele lutava. Imagine uma ovelha sem uma liderança, sem um pastor, sem um guia, ela é presa fácil para o inimigo. E depois que João, ele é morto na prisão, os seus discípulos de certa forma ficam a mercê. Mas a palavra fala de João, que algum dos discípulos de João já sabia que era Jesus, um deles era Pedro. E certa vez alguns vêm e vê ele lá, Pedro, seu irmão, lavando as redes. E ele fala: olha, vem, me segue. Vou fazer de vocês pescadores de homens. E ali a profissão que eles tinham era de pescar. Pescador era profissionais, eles viviam daquilo. Ele vivia das pescas. Eles falam: eu tenho algo para vocês, eu tenho um propósito sobre a vida de vocês, algo grande que vocês nem imaginam. Vocês pescam peixe, agora vai de vocês pescadores de alma, de homem. E a gente vê, querido, que o propósito de Deus, a gente às vezes na nossa cabeça imagina de uma coisa, mas às vezes ela ocorre totalmente diferente, porque antes de chegar no propósito tem um processo. E o processo nem sempre é fácil, porque é doído, é doloroso. Às vezes é demorado. É nesse processo que às vezes muitos de nós se questionam: será que está valendo a pena? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que foi Deus que falou? Porque parece que tudo está acontecendo ao contrário, mas faz parte do processo. Aleluia. O processo às vezes é mais demorado, mas o propósito é mais importante. E só chega no propósito quem passa pelo processo. Às vezes eu converso com a Maura em casa e às vezes com alguns colegas, eu falo todos nós, às vezes orando: Deus tira as lutas. Meu Pai, tira as barreiras, tira os impedimentos. Só que às vezes nós devemos orar assim: Pai, nos dá força para passar pelos impedimentos, para passar pela luta, para passar pelas barreiras, nos dá sabedoria, nos dá maturidade. Aleluia! A gente vê, queridos, que os cristãos da igreja primitiva, eles passaram por tudo isso, enfrentaram a morte, mas enfrentaram com força, com vigor, porque Deus era com eles. Deus não tirou, mas eles passaram por aquilo e chegaram no final como vencedores. Nem tudo Deus vai tirar da nossa vida. A dificuldade, tem coisas que nós temos que passar, mas disso é para a honra e glória de Deus, para o nome dele ser glorificado. Aleluia. E a gente vê, querido, que desse discípulo, Pedro era um que se destacava porque ele era a referência para todos os outros. As pessoas olhavam para ele. Muitas pessoas tinham Pedro como exemplo, como referência. Quantas pessoas eles olham para mim, para você, e a gente nem percebe, mas tem nós como exemplo. Sempre fala: eu fico feliz quando alguém chega para mim e tem aquela confiança no meio de tantas pessoas de contar algo particular para mim ali no trabalho, de pedir oração para coisa particular da família deles, ou eles oram para mim, ou essa causa, porque eles veem alguma diferença. Isso é bom, queridos. De alguém chegar para você e falar: ora por mim, ora por minha família, ora por essa causa, porque viu algo de Deus em você, e crê que a sua oração faz efeito, e pode fazer efeito. Aleluia. E a palavra fala que eles vão e me seguem. Eu fico achando, olhando isso, o que nós estamos dispostos a largar, a deixar para servir a Jesus. O quanto estamos dispostos a desapegar de algo para servir a Jesus ou para obedecer à vontade dele. Pedro, o seu irmão, ele vivia daquilo, da pesca, e deixa seu pai, deixa barco, deixa as redes, vai servir a Jesus, vai seguir a ele, porque eles entendem que ali há um propósito maior. A palavra fala e diz: olha, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus não é fácil, mas a gente sabe que vale a pena, porque embora a gente não sabe o futuro que vai acontecer, mas a palavra nos revela muita coisa, e de certa forma a gente sabe qual vai ser o final.
E não importa, né, às vezes, como as coisas começam, é como elas terminam. É o que a Bíblia diz. Mas só que Deus, Jesus, tinha que trabalhar muito na vida de Pedro. A gente vê que, diante de tantos discípulos, Pedro, de certa forma, era aquele que mais necessitava de uma transformação. Ele falou: Senhor Jesus, quantas vezes você deve perdoar? Eu imagino que para ele perguntar aquilo é porque ele já não queria, ele tinha aquela dureza de perdoar. Apenas 7, não só 7, mas 70 vezes 7. Se teu inimigo pecar contra ti, não importa às vezes, ele vir com sinceridade, você tem que perdoar. Mas eu fiquei interessante nisso também, porque a palavra fala que aquele que confessa e deixa, Deus ele é fiel para perdoar. Então, se aquela pessoa vier um dia, 10, 20 vezes pedir perdão, eu imagino que não é pela mesma coisa. Porque se for a mesma coisa, então é porque ele não se arrependeu de verdade. Talvez seja assim: olha, pecou em uma coisa que você se arrependeu de verdade, perdoa. Errou em outra coisa, outra situação, mas se arrependeu de verdade, perdoa. E a gente vê, querido, que Pedro ele andava com Jesus, mas ele tinha muito que ainda se converter. Não é porque às vezes levantamos as mãos que já estamos convertidos de tudo. Não é porque dizemos que servimos a Cristo que já estamos santos e libertos de tudo. Não é porque levantamos a mão que vamos para a igreja todo dia que não temos coisa que desapegar, que deixar, que renunciar, que nos santificar a cada dia. Não, queridos. E a gente vê que Jesus ele passou um tempo ensinando o discípulo. Olha, desse jeito, um novo mandamento vos dou. Olha, se teu inimigo tiver fome, faça isso, faça aquilo. Olha, se mandar você caminhar uma légua, vai 2, vai 3. E Jesus ensinava diferente para eles, mas ensinava diferente da sociedade, que já tinha uma mente cauterizada para aquilo que era bom e para aquilo que era mal. Aleluia! E a gente vê que uma das vezes que Jesus vai ser preso, vê um soldado prender Jesus. Pedro com a espada, ele vai e corta a orelha do homem. Fala: Pedro, não é assim não. Não é desse jeito, foi a orelha do homem. E é como se Pedro tivesse esquecido que Jesus fala assim: olha, amar o próximo como a ti mesmo. Fazer o bem sem olhar quem. Mas Pedro ele não guardou aquilo, e ele pegou a espada e deu logo naquele homem. E a gente vê, queridos, que por muitas situações Jesus estava trabalhando na vida dos discípulos, sendo lapidado. Todo dia Jesus ele trabalha nas nossas vidas, porque nós ainda precisamos ser lapidados dia após dia. Há pessoas que estão na situação de pedra bruta, mas ela ainda é um ouro, porque o ouro, quando ele é pegado da natureza, ele já não vem daquela forma bonita que a gente vê na loja, não. Vem entre rochas, e tem que pegar o ouriço, tem que pegar e tratar, colocar no fogo para tirar as impurezas. Mas no meio daquilo ali sai uma joia preciosa, um ouro fino. Aleluia! Jesus estava trabalhando na vida de Pedro, apesar da dificuldade, Jesus estava trabalhando. Aleluia! E a gente vê que por muitas vezes Jesus ensinava o discípulo, e Pedro sendo sempre um dos exemplos. A gente vê que em uma das noites eles foram pescar, ficou a noite toda e não pegou nada, fadigado, voltando para casa cedo, cansado. E Jesus falou: olha, vai lá e joga azeite de novo. Ele falou: não pegamos nada, mas pela tua palavra a gente vai fazer isso. Pegaram muitos peixes. E a gente vê, queridos, que aqui no versículo 21 que a gente leu, no capítulo 21, versículo 3, Simão disse: olha, eu vou pescar. E disseram os outros discípulos: eu vou também. Mas aqui já não é aquela mesma situação da primeira vez. Por quê? Porque Jesus ele já tinha ficado com o discípulo, tinha instruído ele o que eles tinham que fazer. Falou: olha, Pedro, vocês vão ser pescadores de alma. Jesus estava instruindo porque ele sabia que não ia ficar nessa terra por muito tempo. Mas ele falou: eu vou, mas eu vou deixar aqui quem me representa. Mas eu vou deixar vocês para dar continuidade à obra. E ele falou: vocês vão ser pescadores de almas. E a gente vê que quando Jesus ele vem, ele fala: olha, vão me prender, eu vou ser preso, o filho do homem vai ser preso, vai ser julgado e vai ser morto. E quando pegar o pastor, ou seja, quando prender Jesus,
muitos de vocês vão se dispersar, vão fugir. Ele falou: Senhor, se preciso for, eu darei a minha vida por ti. Eu vou dar a minha vida por ti. Você sabe que às vezes no calor da emoção a gente fala tantas coisas, queridos. E eu não falo só de coisa ruim, no calor da emoção fala, a gente faz promessas, faz propósitos, e não tanto para outras pessoas, mas para o próprio Deus. De um momento de felicidade, às vezes também a gente acaba falando coisas que vai refletir depois. Você lembra de Jefté? Ele já tinha consultado, e os filhos falaram: olha, pode ir que a vitória já é certa. E mesmo assim ele fez o voto: olha, se Deus me der essa vitória, a primeira pessoa da minha casa, quando eu voltar, eu vou oferecer a Deus de sacrifício. Quem é que ele topa? A própria filha dele. Ele fala: ai, minha filha, por que você fez isso? Mas o erro foi de quem? Foi dele. No momento de euforia, fez voto. E Pedro falou: Jesus, se for preciso, eu dou minha vida por ti. Jesus, onisciente, onipresente, onipotente, o atributo de Deus, mas ele sabendo de tudo, ele fala: Pedro, não vai cantar o galo de que tu me negue 3 vezes. Ele fala: eu, Senhor, eu negar? Não. Pensa aí, quem está falando para Pedro não é qualquer pessoa, é o próprio Jesus. Pedro, tu vai me negar. Mas ele fala: Pedro, vai ser assim? Não, não vai não. E a gente vê que quando realmente prende Jesus, Pedro ele nega as 3 vezes. Quando o galo canta, ela fala que ele se lembra e ele chora amargamente. Eu fico imaginando esse choro de Pedro, porque tem aquele choro de soluço, aquele choro escondido, aquele choro quietinho, mas esse choro de chorar amargamente, queridos, não foi um choro qualquer. E a palavra fala que depois de tudo Jesus é preso e é condenado. A Bíblia diz que Jesus ele desce lá para a cova, para o túmulo que é colocado lá o corpo dele depois de ser crucificado, depois de ter passado por todo aquele processo da coroa de espinho, dos açoites. E Jesus ele morre. Só que ele vai para o céu, a palavra fala em Atos, que ele sobe para lá. Só que antes de Jesus ele ressuscitar, eu fico imaginando a consciência de Pedro, porque Jesus ele tinha morrido trazendo para o dia de hoje. Às vezes é você falar uma coisa com uma pessoa, você tratar mal uma pessoa, às vezes aquela pessoa morre e você não teve tempo de pedir desculpa. Você não teve tempo de se retratar com ela. E a consciência começa a pesar agora. Eu imagino que ele falou: meu pai, agora eu neguei ele. Eu falei que ia fazer isso e não fiz. Quanta coisa que ele me ensinou eu não coloquei em prática, e agora ele não está mais aqui entre a gente. Imagino que Pedro esqueceu até daquele chamado que Deus fez na vida dele, de ser pescador de homem. Porque eu imagino que Pedro esqueceu, porque aqui a palavra fala que ele volta para as velhas práticas, ele vai pescar agora, não é homem, é peixe de novo. Ele fala: eu vou pescar, você fala: eu vou também. Mas o propósito da vida de Deus, de Pedro, era ser pescadores de homem, e ele está voltando para a velha prática, que era pescar peixe. Jesus ele estabeleceu algo para a vida dele, e ele está voltando para as velhas práticas do passado. Jesus estabeleceu tantas coisas na nossa vida, na vida de tantas pessoas, e tem tantas pessoas voltando ao lugar de fracasso, aonde é que Jesus não mandou, e deixando o verdadeiro propósito de canto quieto. E os outros acompanharam ele. A Bíblia fala que mais uma vez eles foram pescar e não pegaram nada, porque não tinha sido lançada a palavra de Jesus para eles. E a Bíblia fala em João capítulo 15, versículo 5, se não me falha a memória, Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Sem a minha palavra nada pode fazer. Sem a minha vontade nada pode fazer. Sem o meu querer, sem a minha ordem, vocês podem até ir, mas não vai dar certo. Vocês podem até querer, mas não vai conseguir. Porque tem que ter a palavra de Jesus, tem que ter a essência de Jesus, tem que ter o Espírito de Jesus, tem que ter obediência no que Ele fala. E eu fico imaginando que às vezes nós nos colocamos em situação assim, porque Pedro foi sem a palavra de Jesus. Quantas coisas a gente faz sem consultar a Deus? A gente vai ver que quando se tratava dos reis, também daqueles que eram justos, juízes e profetas, até para uma guerra, quando eles iam primeiro, consulta lá a Deus, se Ele vai entregar na nossa mão ou não.
Consulta lá se é da vontade de Deus ou não. E dependendo do que Deus falava, eles tanto podiam ir, quanto podiam não ir. E quantas atitudes, quantas coisas a gente faz sem consultar Deus primeiro. E às vezes a gente pede a direção a Deus, só que às vezes é de coisa imediata, a gente não tem aquela paciência de esperar. E lá na frente se frustramos, quebramos a cara, como o pessoal diz, porque não ouvimos a palavra do Senhor. Pedro ele voltou, passou a noite toda de novo, mas os discípulos não pegaram nada. E quando é de manhã, tem alguém lá na praia. E aí, tem alguma coisa de comer? Fala, não pegamos nada não. Joga a rede do outro lado. Quando ele joga, pega peixe, fala que a rede não estava aguentando, mesmo que não estava aguentando de tanto peixe, ela não se rasgou. E alguém fala, eu acho que você quem é esse daí. João fala, eu já ouvi isso antes, isso já aconteceu antes, eu acho que você quem é aquele homem lá na beira da praia. É Jesus Cristo. E Pedro ele pula na água e fala que o barco vai, quando os outros estão no barco, aí parece que ele vai a nada para a beira da praia. Eu fico imaginando que ele, uma analogia, eu estou dizendo que Pedro é cachorro. Você já bateu no cachorro e depois você chama ele vem todo escabeado com o rabo das pernas? Dessa forma? Todo acanhadinho assim? Com medo de apanhar de novo? Eu fico imaginando a forma que Pedro ele saiu daquela água e olhou para Jesus. Mas a minha fala é que nenhum deles se atreveu a dizer uma palavra, mesmo sabendo que era ele. Quando chega lá já está a providência, um peixe assado, está tendo lá o pão e eles comem. E Jesus chama Pedro em particular. Fala, Pedro, tu me ama mais do que esses aí? Falou, Senhor, eu amo. Lá passando pelos cordeiros. Aí vai pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Fala, Senhor, eu te amo. Foi lá passando pelas minhas ovelhas. E aí veio pela terceira vez, Pedro, tu me ama? E Pedro se entristece, porque Jesus perguntou pela terceira vez, mas você lembra quantas vezes Pedro negou a Jesus? Ele negou 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes se ele amava ele. E a gente entende que há várias formas de amar, querido. Vários tipos de amor. Tem um amor fraternal, tem aquele amor de pai, de mãe e filho, tem aquele amor de amigo. Mas a palavra fala também a respeito do amor ágape, que é o amor de Deus, aquele amor incondicional. Aleluia. É aquele amor de olhar para a terra e falar um bando de pecadores, um bando de pessoas que não merecem, indigna, mas eu amo eles a ponto de dar o meu único filho para morrer no lugar deles. Aleluia. Isso é o amor incondicional, queridos, que apesar do erro, do defeito, continua amando. Jesus falou, Pedro, tu me negou, mas eu te amo, Pedro. Pedro, tu ainda falta muita coisa para tu se converter, mas eu te amo mesmo assim. Agora a pergunta é, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Ela fala que Pedro se entristece e fala, sabendo que Jesus sabe de tudo, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E a gente vê que Pedro ele falou uma coisa sincera, porque ele disse que Jesus sabe de todas as coisas. Então não tinha como mentir para Jesus. Ele fala, o Senhor sabe que eu te amo. E nisso, Jesus fala assim, ó Pedro, quando tu era novo, tu ia onde tu queria, tu vestia o que tu queria. Mas vai chegar um dia que vão te amarrar tuas mãos. Vão te levar para onde você não vai querer ir. E no versículo 19 vai dizer que Pedro entende que estava falando da forma que ele ia morrer. E o presbítero José falou que eu estava meditando. Em Gálatas, Paulo vai falar, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente não tinha compromisso com Cristo, quando a gente estava lá no mundo, eu falo a gente, porque eu fui criado no evangelho pequeno, mas quando a gente não tinha o verdadeiro compromisso com Cristo, a gente andava da maneira que a gente queria, ia para onde queria, se dar satisfação a ninguém, fazia o que dava na teia. Às vezes devia satisfação ao pai e à mãe quando era pequeno, mas passou do 18, já não responde mais nada. Mas a partir do momento que a gente levanta a nossa mão e aceita o Senhor Jesus na nossa vida, já não vivemos mais nós, mas Cristo ele tem que viver na nossa vida. Já não é mais a nossa vontade que permanece, mas é a vontade dele que tem que prevalecer na minha e na tua vida. A gente fica olhando esse livre-arbítrio, às vezes não encaixa para o cristão, por quê? Porque a gente tem que viver de acordo com o que a Bíblia, que a palavra nos ensina, de acordo
Como dizemos, queridos, que Cristo vive em nós, se nós não cumprimos a vontade dele, se nós não vivemos de acordo com o que ele quer. Jesus falou: Pedro, vai chegar um dia que vão te amarrar, vão levar você para você não quer, ou seja, para a morte. E João vem atrás, andando, seguindo ele. Ele fala: e aquele ali, Senhor? O que vai acontecer dele? Fala: se eu quiser que ele não morra até que eu venha, o que adianta? Mas me segue tu. E mesmo eles falaram entre eles que aquele discípulo não ia morrer embora. O versículo diz que não foi esse sentido que Jesus queria falar. Mas a gente vê, queridos, que Jesus falou: Pedro, chegou um dia que tu me negou, mas vai chegar um dia que tu vai morrer por mim. E a gente vê que Pedro chegou a hora que ele se converteu e ele entendeu o chamado dele. Mas as coisas começaram a se cumprir quando? Quando o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito desceu sobre a vida deles, querido, as coisas começam a se cumprir como nós damos lugar o Espírito de Deus agir. Porque tem muitas pessoas que dizem que nós somos templo do Espírito Santo, embora muitas pessoas não é habitada, é visitada. Tem uma diferença. O Espírito usa, mas ser habitado é diferente. E a gente vê que Pedro, ele entendeu o chamado que Jesus fez para ele de ser pescadores de homens. Por quê? Porque depois que o Espírito vem, no livro de Atos, você vai ler no contexto, vai falar que depois do discurso de Pedro, que ele vai falar de Jesus Cristo: varões, você lembra de Jesus, aquele que vocês mesmos mataram, crucificaram, que vocês mesmos julgaram, aquele Jesus que veio para remissão de pecado, vocês fizeram isso, fizeram aquilo. E aquelas pessoas vão falar: e agora, o que é que nós podemos fazer para arrepender-vos dos vossos pecados? E vai dizer que naquele discurso quase 3.000 almas se voltaram para o Senhor Jesus Cristo. O chamado de ser pescadores de homens de alma estava acontecendo a partir daquele momento. O chamado aconteceu na vida de Pedro, porque ele deu lugar, ele recebeu o Espírito Santo e agora ele estava pescando homens. Aleluia! O que Jesus determinou na vida dele, mesmo quebrando a cara, voltando a velha prática de pescar peixe, agora ele voltou o que o Senhor queria. Ele agora estava pescando almas, queridos. Entenda que Jesus nos chamou para um propósito grande. Deus nos chamou para um propósito maior do que às vezes nós mesmos pensamos. E Jesus, ele disse: esse propósito ele tinha estabelecido não só para Pedro, mas para os outros ali e para todo mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. Vão pescar. Aleluia. Engraçado que o presbítero da Chica Americana, nós somos pescadores de aquário, só naquele lugarzinho, e o marzão está aí. E a gente vê que os propósitos de Deus ele está nas maiores profundidades, e às vezes nós vamos tão rasos, às vezes nós estamos tão na beira. A gente vê que quando Ezequiel tem a visão das águas purificadoras que saem do templo, ele chega ao ponto que já não consegue mais andar. Tem que passar nada. Deus levou ele nos lugares mais profundos, porque é nos lugares mais profundos que estão as maiores riquezas. A gente estava falando aqui de coisas preciosas, diamante, ouro. Tu vai achar ouro assim sobre a terra? Não, meu irmão, o pessoal cava. Tu vai achar petróleo aqui dando mole? Não, tem que cavar nas profundezas do oceano. Jesus está falando: quando você se aprofundar mais na palavra, quando você se aprofundar mais na oração, se aprofundar mais na minha presença, eu vou te dar riquezas, coisas sobrenaturais. Aleluia. E a gente entende que a vida de Pedro, querido, mesmo às vezes caindo, mesmo cambaleando, mesmo tropeçando, às vezes mesmo não entendendo, mas permaneça no propósito, porque Deus ele vai te lapidando, vai dando lugar que Deus vai fazer o mover dele na tua vida e na minha vida. Aleluia. Mais uma coisa eu digo para encerrar: não fuja do propósito, não fuja do chamado. Mas mesmo sem entender, sem compreender, mesmo nós questionando: Deus, por quê? Para quê? Por que isso aconteceu? Mas por que o Senhor permitiu? Meu Pai, não estou entendendo nada, mas eu quero permanecer no teu propósito. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês, e que através da vida de cada um de nós, o nome dele vai ser sempre glorificado, em nome de Jesus. Amém. Vai dar 11h25.
Aleluia. Vai dar tempo? Aleluia. Não sei nem que hora é na verdade. 9h20. Ei, não é, pode, tá bem. Aleluia. Olha, eu daquele, eu acho que um apóstolo me disse, falou, eu nem gosto de meu relógio parar. Aleluia.